Estamos começando mais um episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, do Patrícia Galvão Podcast. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Olá, eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E no programa de hoje, vamos conversar com a advogada Lia Manso, atual coordenadora de projetos da organização Crioula. E o nosso tema é a importância das redes de apoio para as vítimas de estupro. Seja muito bem-vinda, Lia. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Olá, Marisa. Olá, Eliane. Antes de tudo, queria agradecer em meu nome, em nome de Crioula também, esse convite para que a gente possa estar nesse podcast, nesse bate-papo com vocês. Eu me chamo Lia Manso, sou coordenadora de projetos em Crioula, advogada de formação, também há alguns anos já pesquiso direitos humanos, com ênfase em raça e gênero, olhando principalmente o contexto de saúde sexual e reprodutiva e principalmente justiça reprodutiva como um eixo estratégico de promoção de direitos das mulheres. É um compromisso nosso, uma felicidade nossa poder estar com vocês, mesmo que para debater um tema tão difícil e complexo. E espero que seja uma conversa muito agradável, apesar do tema que a gente tem a enfrentar. Muito obrigada, Lia, pela sua presença. Para iniciar nossa conversa, vamos trazer alguns dados da pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. Para 77% dos entrevistados, um homem ter relações sexuais com uma menina menor de 14 anos é sempre um estupro. A pesquisa também revela que 98% dos entrevistados concordam que se alguém descobrir que uma menina foi ou está sendo estuprada dentro de casa, essa pessoa deve denunciar. Porém, o que nós vemos na prática é que ainda hoje se aceitam ideias absurdas como a de que a menina consentiu ou até mesmo provocou a relação sexual. Na sua avaliação, Lia, por que isso acontece? Bom, antes de dizer da importância dessa pesquisa, né, uma pesquisa que avalia percepções sobre estupro e aborto no Brasil, é algo central, não só para perceber como a sociedade tem gerado as suas compreensões sobre o tema, mas também é muito importante para nós, ativistas, movimentos sociais, profissionais da área, que buscam promover direitos de meninas e mulheres cis e trans. Falando sobre esse dado que vocês colocam aqui agora para nós, a gente precisa partir de um ponto que é quase um ponto comum a todas as análises que efetivamente estão comprometidas a olhar uma estrutura que reproduz violências contra as mulheres cis e trans no Brasil, que é a estrutura do racismo patriarcal cis heteronormativo. A gente tem que partir desse eixo para compreender que o estupro ele não é um evento, um fenômeno, um acontecimento que se dá de maneira pontual ou dentro de alguns contextos específicos. O estupro ele funciona dentro de um contexto de cultura. E essa cultura ela é reforçada e ela existe a partir de uma prática reiterada. E a gente tem que se perguntar, enquanto ativistas, enquanto profissionais, enquanto pessoas comprometidas com a luta social, de onde vem esse reforço da prática a ponto de transformá-la numa cultura do estupro. E nós, mulheres negras, e nós em Crioula, compreendemos que esse ponto de partida para a transformação de algo tão violento em uma cultura social é justamente o racismo patriarcal cis heteronormativo. É ele que possibilita que a gente tenha algumas técnicas e algumas ferramentas que impossibilitam mulheres e meninas a alçar direitos e alçar o bem viver. Então, é ele, essa cultura do estupro, que recai sobre mulheres negras, cis e trans, que impõe silêncio, que impõe a submissão, a subordinação, a falta de espaços para falar, para tratar sobre o tema. Então, isso tudo é um potencializador dessa cultura. Além disso, essa cultura ela também se fortalece e se fortificou historicamente a partir de um passado de escravidão, sim, de um regime escravocrata, mas que deixa dentro das suas heranças discursos pseudo-justificativos sobre a população negra, especificamente sobre mulheres negras, que são aquelas que estão sempre com a ética em suspeição, né? São aquelas que estão sempre sujeitas a reproduzir mentiras ou reproduzir falta de ética e de moral. É assim que a sociedade nos vê historicamente. E aí, isso colocado no centro da cultura permite a culpabilização, né, das vítimas. Então, essa técnica que a cultura do estupro promove, e ela vem centralizada a partir
partir dessa estrutura de racismo patriarcal cis heteronormativo, a culpabilização é uma estrutura, é uma ferramenta de racializar e hierarquizar vidas. Isso é importante a gente dizer para compreender o porquê que esse dado é quase que o contrassenso quando a gente analisa os casos a casos, quando acontece uma situação de estupro. Porque o que a gente verifica é que essa estrutura de culpabilizar as vítimas, culpabilizar a partir do viés racial, ela está presente quando a gente retira esse viés de, numa pesquisa, eu gero uma diferenciação, eu consigo perceber o certo e errado, eu estou dissociando do sujeito. Só que quando eu volto para a prática, eu estou ali imerso a um contexto de normalização. Então, isso gera amarrações para que essa normalização do estupro, normalização da violência sexual, de culpabilizar a vítima, principalmente quando são meninas e mulheres negras, cis e trans, isso fique muito palatável e tolerável para a sociedade, infelizmente. Então, o nosso trabalho enquanto ativistas e profissionais é também de enfrentamento, não só de acolhimento, mas é também de enfrentamento e de desnormalizar essa cultura do estupro, essa prática da culpabilização das vítimas e, portanto, é também uma ação antirracista, tem que ser uma ação antirracista e feminista. Muito obrigada, Lia, pelos seus comentários. A pesquisa também perguntou para as mulheres se elas contariam para alguém caso fossem vítimas de estupro. E 91% das mulheres disseram que contariam. Para as 9% que disseram que não falariam para ninguém, a principal razão é a vergonha de contar o ocorrido. E é interessante, Lia, que 7% dos homens casados disseram que suas parceiras não contariam para eles se fossem estupradas, e também por vergonha. O que fazer para mudar essa situação em que a mulher sente vergonha de ser vítima desse crime e que tem a ver com a inversão da culpa, em que a vítima é considerada culpada pelo estupro? Ao mesmo tempo que é um dado preocupante, não é um dado que surpreende nós que trabalhamos dialogando com mulheres, acolhendo mulheres em diversos âmbitos de vida, e principalmente frente a uma violência sexual. Por que não surpreende? Porque, de muitas formas, esse receio, esse medo, ele está apresentado para nós também. Para nós que trabalhamos com acolhimento, né? Parece um contrassenso, mas não, é uma compreensão da estrutura que está se operando. E por que isso? Perguntar, a gente poderia traçar diversos eixos a partir dos casos individuais, mas queria mais uma vez pegar o fio da meada que a gente estava destrinchando no primeiro ponto de conversa, que é essa estrutura que é racista, que é patriarcal, que é cis heteronormativa, promovendo e gerando performances como nós nos comportamos com as instituições e também nas nossas relações interpessoais. Porque, se a gente for pensar, a estrutura das instituições é uma estrutura baseada no patriarcalismo. Como a gente tem os procedimentos, como eles falam conosco, como eles acolhem, teoricamente, constroem uma estrutura supostamente de acolhimento, uma estrutura supostamente de atenção. Isso tudo está a partir de bases e marcos patriarcais. Assim, e construídos a partir de uma visão de mundo que é do homem, que é branca, que é cis, que é heteronormativa. Essa estrutura, ela distancia mulheres, distancia aquelas que não são espelho dessas mesmas estruturas. Então, mulheres se sentem distanciadas das instituições e também, dentro da instituição familiar, dos homens que representam essas instituições. Não só as instituições governamentais e estatais, mas também a instituição família. E aí o homem como símbolo dessa instituição. Então, mais uma vez, não surpreende, é compreensível, mas é preocupante perceber que quase que grande parte da construção familiar ali é um espaço de não promoção de proteção, de cuidado, mas sim de potencialização de vulnerabilidade, porque é assim que as instituições se apresentam para nós e é assim também que nós somos ensinadas e não de uma maneira desarrazoada, é uma estrutura, é uma forma, é uma performance de proteção também, né, dizer e responder às violências vindas de homens com fechamento ou geração de barreiras para que a gente não se exponha, porque se a gente se expõe, a gente se coloca em uma situação de vulnerabilidade que, por vezes, vai potencializar em vexame, em humilhação, em reforço das violências. Não à toa que mulheres que passaram por uma situação de violência sexual
sexual, outros tipos de violência, estão mais sujeitas a receber essas violências novamente em suas vidas. Então, isso tudo gera esse afastamento. Em oposição a isso, pensando em saídas, e aí, mais uma vez, colocando a dinâmica do acolhimento como algo muito, muito central para nós, o acolhimento, a estrutura de acolhimento que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres negras promovem, são contextos baseados em um fluxo que não necessariamente está exposto com essas marcas patriarcais. Então, a escuta diferenciada é o primeiro processo, né, dentro de uma aproximação, e não a formalização do procedimento, digamos assim, a tipificação do procedimento, mas sim a escuta como um primeiro espaço. Então, é compreensível que mulheres sejam ali o ponto de segurança de tantas outras mulheres. E isso coloca, mais uma vez, que enquanto a gente não tiver instituições que tenham práticas políticas, fluxos antirracistas e feministas no acolhimento de mulheres que passam por violência, a gente precisa, sim, potencializar as nossas redes de acolhimento, inclusive constrangendo o Estado a promover o acolhimento a partir do fluxo determinado pelas mulheres. Lia, sabemos que uma das barreiras que impedem as vítimas de estupro de buscar apoio é o medo de que não acreditem nela, o que pode acontecer na própria rede de amigos e familiares e, sobretudo, nos sistemas de saúde, segurança pública e justiça. Na sua avaliação, qual que é a importância de se dar crédito à palavra da vítima de um estupro e como que você avalia o peso do racismo nesse processo? Bom, o crédito à palavra da pessoa que passa por uma situação de violência é algo central, né? Porque é aquilo que permite a abertura de uma compreensão do fato, uma percepção do fato que só a pessoa que vivenciou a violência consegue trazer para a dinâmica do procedimento. Então, por isso que essa escuta, para além de ser um compromisso com o procedimento, mas um compromisso com a pessoa que passou pela violência, ela precisa ser atenta, ela precisa estar colocada. E uma escuta não de uma maneira irrestrita, sem ética vinculada a ela. A escuta precisa estar vinculada com uma ética também antirracista e feminista. Tem inúmeras pesquisas que falam sobre isso, inclusive pesquisa de percepção que vocês apresentam à sociedade também traz essa dinâmica, que muitas vezes a palavra da vítima, quando essa vítima ela é uma mulher, está em suspeição, está em dúvida. E aí, quando a gente olha os entrecruzamentos ou os eixos de subordinação que recaem sobre essa mulher, isso se torna ainda mais agravoso. E, inclusive, um potencial gerador de uma barreira intransponível, da mulher ou nem chegar a falar, ou se falar, ser completamente ridicularizada. E aí, quais são esses eixos de subordinação que estão apresentados em colocar ainda mais suspeição sobre a palavra da vítima de violência sexual? São os eixos do racismo, né? O eixo racial, o eixo da cis-heteronormatividade. Então, a heteronormatividade também como um eixo que apresenta e pode gerar uma suspeição da palavra da mulher, a cisnormatividade também. Então, esses entrecruzamentos possibilitam que mulheres negras não cis, mulheres negras trans, mulheres negras não hétero, estejam ainda mais sujeitas a essa suspeição quando relatam uma situação de violência. Essa dinâmica, mais uma vez, ela está apresentada num teor ético e moral nas instituições, mas também na sociedade. Então, muitas vezes, no primeiro fluxo que a mulher estabelece para buscar justiça dentro de um caso de violência, essa suspeição já está apresentada antes mesmo de chegar a uma instituição. Isso gera, muitas vezes, que essa mulher não repita, não volte a falar daquela situação, não volte a falar daquela história, né? Isso se torna um assunto proibido. São dinâmicas que estão ali rondando essa cultura do estupro e também rondando a ferramenta de culpabilização da vítima. Além disso, é importante dizer também que mulheres negras estão submetidas dentro da sociedade, mais uma vez compreendendo a cultura do estupro como algo central para o nosso processo de racismo, para além de uma cultura do estupro que é eventual, há um processo de terror, de verdadeiro terror. Então, muitas vezes, falar sobre uma situação de violência sexual é se colocar ainda mais exposta para sofrer novamente violência sexual. Essa dinâmica está colocada o tempo inteiro, porque a hipersexualização é outro elemento dessa cultura.
e é outro elemento que recai sobre essas mulheres. Então, são complementações, né? O silêncio, a hipersexualização, a proibição do assunto, isso tudo funciona para que essas mulheres não voltem a falar do problema, e isso frente às instituições e fora delas. E só para falar uma anedota que muitas mulheres vão se identificar, que pelo menos muitas de nós, mulheres negras, já passamos, aquela situação constrangedora e rotineira que o racismo nos impõe quando a gente entra no mercado para fazer compras. Nós sabemos que seremos seguidas pelo segurança. Mas, para mulheres negras, isso tem um quê a mais, um plus de perversidade a mais, porque a gente é seguida pelo segurança e é assediada sexualmente por esse segurança que nos segue. E por que eu estou contando essa anedota? Para dizer que essa pequena história do dia a dia de uma mulher negra traz também à tona que a dinâmica da violência sexual na sociedade brasileira sobre mulheres negras é uma das punições mais recorrentes sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, falar sobre a violência sexual, se colocar em uma situação de vulnerabilidade, a resposta vai ser também violência sexual, porque é a punição por ter falado. Então, é uma dinâmica muito complexa, e mais uma vez as redes de acolhimento têm um importante espaço em quebrar, fissurar essa dinâmica de punição, silenciamento, hipersexualização, culpabilização e falta de justiça. Obrigada, Lia. Muito importantes esses comentários que você trouxe agora, são alertas bem importantes para essa questão da vulnerabilidade, né, das mulheres negras no Brasil. Bom, agora eu vou trazer outros dados da pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, que mostram que 58% das mulheres entrevistadas disseram que contariam a uma mulher próxima caso elas engravidassem em decorrência de um estupro. E 32% disseram que falariam com alguém da área da saúde ou da polícia. Na sua opinião, o que deve ser feito para garantir que essa mulher, adolescente ou menina, receba apoio imediato das pessoas no seu entorno e também um acolhimento adequado nos sistemas de saúde e de segurança pública no Brasil? Marisa, obrigada pela pergunta, e agradeço particularmente a essa pergunta, porque talvez seja essa chave de questão que movimenta grande parte de nós, rede de acolhimento de mulheres e também pessoas que estão incidindo e dialogando e mobilizando no enfrentamento às violências sexuais. Porque, mais uma vez, a gente pode passar por muitos lugares para responder como tornar o acolhimento a constante dos serviços que recebem mulheres vítimas de violência. E aí, pensando não só os serviços dentro do sistema de justiça, mas na saúde, na educação, na assistência, pensando que essa imposição de uma porta de entrada única para buscar justiça ou buscar reparação ou denunciar, sendo ela as instituições ligadas ao sistema de justiça no procedimento judicial formal, é mais uma das expressões das instituições e do patriarcalismo funcionando dentro dessas instituições. Quando a gente diz, a gente recebe a ordem de que você tem que ir por aqui obrigatoriamente, você só pode ir por aqui. E isso gera mais uma barreira, porque nós fomos ensinadas, eu falo no lugar de advogada, mulher negra é mais advogada. A primeira vez que eu entrei dentro de um espaço que simbolizava o sistema de justiça, eu senti medo. Essa é uma narrativa comum a mulheres, essa é uma narrativa ainda mais comum a mulheres negras, são espaços de imposição. Então, colocar que a porta única para alguém que acabou de sofrer uma violência extrema é algo que o simbólico já traz carreado ainda mais essa estrutura de imposição do patriarcal, é fadar do início a possibilidade de qualquer alcance de justiça. Então, a gente precisa também ler outras portas de entradas como canais muito importantes para que essas mulheres cis trans e homens trans também busquem justiça. Então, a gente precisa perceber as dinâmicas dentro da educação e pensar em como dialogar com profissionais dentro da educação para que percebam situações de violência, principalmente dadas sobre meninas. A gente precisa dialogar com profissionais da assistência, precisa dialogar com profissionais dentro do sistema de saúde, inclusive desmistificando algumas das percepções que são colocadas para eles e para elas, profissionais da
saúde, a partir de atos recentes do Executivo, como as portarias despachadas pelo Executivo Nacional em 2020, né, que impuseram uma dinâmica complexa e contraditória quanto a quem notificar, a quem noticiar, como noticiar, é obrigação, não é, o profissional vai incidir em falta, em desobediência, né? Isso tudo gera ainda mais ansiedade ao processo de acolhimento, mas a gente precisa trabalhar nessas outras portas. E algo que pode também possibilitar a mudança dessa dinâmica e gerar um acolhimento mais adequado é justamente compreender como algo central a partir de um processo de violência, uma dinâmica feminista antirracista, que é a mulher, a pessoa que passou pela violência, é a menina junto à sua família que vai determinar o fluxo. Ela tem que ter o protagonismo. Só que o nosso sistema de justiça, infelizmente ainda, quando coloca alguma importância sobre casos de violência sexual, coloca o protagonismo na punição, em gerar uma diferenciação daquele que cometeu o ato, monstrualizar aquele que cometeu o ato, colocar ele isolado e puni-lo, e não da vítima. Então, o sistema de justiça não sabe nem tão bem como dialogar com esses outros sistemas que são essenciais, como direcionar uma família que passou por uma situação de ter ali a filha, né, dessa família alvo de foco de violência sexual, como que a gente direciona isso? Qual é a porta de entrada na assistência para a qual o sistema de justiça deve direcionar, deve dar suporte, deve criar um diálogo próximo? Isso não existe. A gente precisa pensar na centralidade da mulher e das meninas cis e trans e homens trans como algo prioritário para pensar um acolhimento adequado. É importante também que a gente tenha uma atuação muito conjunta às redes de incidência nas políticas públicas e na implementação das políticas públicas de saúde, de assistência e de educação com as redes de acolhimento, para que a gente também possa trabalhar em conjunto, ombro a ombro, e não uma dinâmica adversativa, né, ou eventual, mas ombro a ombro na compreensão e na percepção dessas violências e em como acolher essas mulheres e meninas. Muito obrigada, Lia Manso, pelas suas análises e comentários. Para encerrar, pedimos que você deixe uma mensagem final sobre a importância de garantir o direito ao aborto em caso de estupro. Antes mesmo do encerramento em si, dizer que esse é um assunto que é mais de abertura de chaves do que de encerramento, né? Então, eu espero que esse debate comprometido que o Instituto promove e possibilita, não só com as redes de ativistas, mas com toda a sociedade, e isso está muito expressivo no lançamento dessa pesquisa, né, e no trabalho desses dados de uma maneira tão dedicada que vocês colocam, que esse espaço aqui do podcast seja apenas mais um espaço de ampliação do debate, né? O debate é extremamente importante e um debate muito bem alocado. Existe uma dinâmica de chamar e de chamar mulheres ao debate, né? A forma como o podcast está colocado chama mulheres ao debate. Isso é muito importante, porque nós em Crioula temos aplicado a justiça reprodutiva enquanto estratégia e algo central na estratégia de justiça reprodutiva e que gera uma resposta diferente da atuação ativista e profissional dentro dos contextos sociais, é perceber na dinâmica social, nas dinâmicas comunitárias, a narrativa da mulher cis e trans, como centralidade no processo de contar, de escrever e perceber a realidade. Então, um podcast que possibilita que mulheres estejam refletindo sobre essa temática é também dar ainda mais aso a essa dinâmica, a essa estratégia de justiça reprodutiva, né, de inversão da regra, da injustiça, da política predatória, e sim uma possibilidade, um liminar de uma construção de uma política de bem viver, e uma política, não estou dizendo só no contexto institucionalizado de políticas públicas, mas uma forma política de se comportar e de agir na sociedade, a partir do eixo e da narrativa de mulheres sobre os processos societários que nós enfrentamos e como a gente analisa eles. Mais uma vez agradecer, dizer que, 2022 vai ser um ano de enfrentamento, nosso trabalho é longo, mas também essa possibilidade de perceber que vocês continuam no campo gerando dados semanalmente, mensalmente, através das outras ferramentas que vocês oferecem à sociedade brasileira e aos ativistas, é algo que enche a gente de energia para o trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito e Crioula também. Muito obrigada, Lia Manso, pelas suas palavras tão carinhosas e tão estimulantes também, né? Porque realmente vamos ter muito trabalho e vamos seguir juntas nessa batalha, né?
Bom, então agradeço novamente pela sua presença no Patrícia Galvão Podcast e queremos também fazer um convite a todas e todos para que acessem os outros episódios da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro, que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Continue também nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão. Nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br. E nas redes sociais vocês nos encontram no @e Patrícia Galvão. Até breve!